trazer para vocês algumas informações daquilo que, na grande maioria das vezes, a gente não se dá conta pensando que esporte é saúde. Embora a gente tenha morte súbita no esporte de jovens. Então, a ideia é mostrar para vocês o porquê que atleta olímpico não é modelo de saúde para ninguém. Eu não tenho conflito para essa apresentação. Vejam que quando alguém faz exercício, não é só músculo, tendão, ligamento, cartilagem envolvido, coração, pulmão. Não. Envolve muitos órgãos e sistemas. E este envolvimento de muitos órgãos e sistemas caracteriza uma vantagem do exercício regular como um recurso terapêutico insubstituível em relação a doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, principalmente. Então, por este cenário de ações do exercício, nós conseguimos prescrevê-lo superior a muito medicamento. Aliás, exercício regular não tem nenhum efeito colateral. E tem, pelo menos descrito, em termos de evidência, 33 vantagens ou ações sobre o nosso organismo. O problema é quando nós excedemos. E aí vocês têm o excesso de treino repercutindo sobre órgãos e sistemas. E aí nós temos aqui sistema nervoso central aumentando a inflamação. Nós temos em nível cardiovascular a possibilidade de desenvolver miocardiopatias hipertróficas, que na grande maioria são as responsáveis pela morte súbita no esporte. Nós temos a elevação do fator de necrose tumoral alfa, que normalmente, sem excesso, esse fator de necrose tumoral alfa, ele aumenta com o exercício, mas tem um aumento muito maior da interleucina 6, que é anti-inflamatório. O excesso inverte, porque o fator de necrose tumoral é o que aumenta mais do que a interleucina anti-inflamatória. Nós temos no fígado a manutenção da inflamação e temos em nível muscular exatamente isso. Além da inflamação, aquilo que a gente sabe que o exercício tem benefício, que é aumentando a sensibilidade à insulina do músculo, começa o excesso a inverter esta ação, ou seja, começa a prejudicar a sensibilidade à insulina do músculo esquelético. E é exatamente o que acontece. O excesso de carga, o excesso de exercício começa a prejudicar a respiração celular. Então nós temos o excesso de treinamento físico comprometendo, prejudicando a mitocôndria, a respiração. E esse comprometimento mitocondrial, ele leva à intolerância à glicose. Esse mesmo estudo mostrou, para chegar a essa conclusão, que nós temos lá em cima, significativamente, em relação ao controle, o atleta de elite, hiperglicemia. No gráfico do meio, nós temos um tempo menor de normoglicemia em relação ao controle. O atleta de elite tem um tempo maior de hipoglicemia
em relação ao controle. Então vocês veem que nas 24 horas o treino excessivo vai prejudicando, a ponto de sugerirem que o teste de tolerância oral à glicose, ele é uma proposta, uma ferramenta de rastreio, assim como a glicemia contínua, para abordar e prevenir essa carga excessiva que pode trazer dano ao atleta e não melhorar a sua performance. Então vocês veem que é isso que acontece com a mitocôndria. Então, quando nós temos o exercício excessivo, ela começa a sofrer, ela começa a ter problemas de respiração celular. Então a gente sabe que o aumento excessivo e rápido da intensidade do exercício estressante é prejudicial por causa da desadaptação muscular. Mas pouca atividade também não é saudável. Então vocês veem que o HIIT, por exemplo, e o período adequado de recuperação ainda não são totalmente compreendidos, especialmente porque isso pode variar muito entre os indivíduos de diferentes idades, sexo e condições clínicas. O HIIT é excelente recomendação para o obeso sedentário, claro que depois de uma avaliação pré-participação adequada. Por quê? Porque a gente derruba o não tenho tempo para fazer exercício. O HIIT tu pode fazer 10 minutos, 15 minutos, certo? E não uma caminhada de 1 hora, que aí ele não tem tempo para fazer, principalmente porque tem que ser regular na semana. Então, o HIIT é muito importante para aqueles que colocam como justificativa não ter tempo para fazer exercício. Só que precisa haver uma avaliação prévia e uma adaptação muscular adequada. Então vocês veem que é muito lábil zona de treinamento adequado com overtraining. Porque se o atleta treina na zona de conforto, ele não faz ganho nenhum na performance. Ele tem que ir para essa zona intermediária, que é a carga e o terceiro quadro amarelo, cargas acima do que ele consegue só por curtíssimo tempo. Ou seja, por exemplo, o limiar de lactato é em torno de 4, 5 milimol. Quando ele faz esse tipo de exercício aqui, ele excede 4, 5 milimol. E isso é proposital para que ele resista à laxidemia, que é importante para que ele evolua em termos de performance. Muitas modalidades esportivas fazem esse tipo de treino. Agora, se ele não for adequadamente adaptado, principalmente quanto à recuperação entre os treinos, ele vai chegar no overtraining. E o overtraining em atleta não é fácil diagnosticar. Agora, se sabe que overtraining, principalmente, é uma redução da produção de hormônio como a testosterona. E tem muitos atletas que chegam ao hipogonadismo e continuam treinando e competindo com hipogonadismo. Ora, o que significa isso? A diminuição progressiva da massa muscular, além do peso corporal global, obviamente. Então, este é um alerta para o médico do esporte, para o nutrólogo, para o clínico em geral, porque eles precisam identificar estes erros de excesso de treinamento em relação à falta de recuperação adequada. E aí nós chegamos naquilo que vocês já conhecem, que é o REDS. Nós tínhamos antes a tríade da atleta, da mulher atleta. Nós tínhamos
função menstrual alterada por transtorno alimentar e osteopenia ou osteoporose. Hoje, nós sabemos que a constelação, o cenário é bem maior do que a tríade da mulher atleta. São vários sistemas e órgãos envolvidos no prejuízo, inclusive com prejuízo da própria performance aeróbia ou anaeróbia. E agora inclui o homem atleta. E a tríade da mulher não incluía. É importante levantar isso, porque esse déficit relativo de energia é muito comum entre os atletas, porque o transtorno alimentar em atletas, no universo do esporte, chega a quase 60%, contra 2, 3% de transtorno em não atleta. E vejam, atleta de elite normalmente viaja muito. E estas viagens, aliado à carga excessiva de treino, faz com que eles prejudiquem a imunidade. Então vocês veem aqui, alta carga, nós temos mais sintomas respiratórios superiores. E aí significa a explicação da pandemia, porque que atleta de elite também morreu. Se o exercício era preconizado como uma defesa para o vírus. Apesar da alta aptidão cardiorrespiratória, atletas de todas as idades e sexo podem sofrer problemas de saúde, porque são iguais a todos, incluindo problemas cardíacos. Alguns podem até morrer durante o treinamento ou competição. Embora os atletas sejam frequentemente considerados muito saudáveis, isso nem sempre é o caso, pois muitos estão em forma, aptos, mas não são saudáveis. Por isso que no pain, no gain. Sem sofrimento não há treinamento. Isso é comum entre os atletas. Então, nós temos aí grande aptidão, mas não saudáveis. E aí nós temos aquela hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise adrenal e ou gonadal, o mesmo do obeso, do diabetes tipo 2, o mesmo hiperestímulo do eixo acontece também no atleta de elite. Por quê? Porque ele tem um treino inapropriado em relação à falta de recuperação. Ele tem um aumento da inflamação neural, um aumento dos radicais livres sistêmicos, estresse hormonal, como eu mostrei o hipogonadismo, que se a gente combinar com erro alimentar, eu tenho mais inflamação crônica, contínua, que vai chegar aqui embaixo a desbalanço metabólico. O que quer dizer isso? O atleta passa a aumentar a oxidação de carboidrato e diminuir a oxidação de gordura. Exatamente a inflexibilidade metabólica do obeso. Então, uma má adaptação, por exemplo, um sono ruim de um atleta, conduz a uma síndrome do overtraining, ou seja, aumento de risco de dano físico, bioquímico e psicológico ou mental. Conclusão: o desempenho se sustenta em um tripé: treinamento adequado, descanso adequado, especialmente qualidade do sono, alimentação adequada, cada um respondendo por 1/3 da performance. Muito obrigado e foi um privilégio ter estado com vocês.